Legal. Bom, boa tarde a todos. Obrigado a Clóvis, obrigado à comissão científica da jornada pelo convite. O fator humano é um termo, né, que é usado assim de várias formas, né, diferentes. Mas a forma mais exata de colocá-lo dentro do problema da segurança em anestesia é qualificá-lo como ergonomia. Tá? A gente está bastante acostumado à ergonomia em termos de física, né? Quando você pensa em ergonomia, já pensa logo em cadeira, em uma posição melhor, né, para você assistir a uma aula ou trabalhar, né, na tua estação de trabalho. Mas tem outras duas dimensões da ergonomia que só mais recentemente passaram a receber maior atenção, que é a dimensão cognitiva, quer dizer, a capacidade do ser humano de pensar e realizar, tomar decisões durante um processo produtivo, né? E uma dimensão organizacional, que diz respeito ao sistema em que o ser humano vai poder trabalhar e tomar essas decisões durante a sua atividade de trabalho. Segundo a Associação Internacional de Ergonomia, o fator humano é uma disciplina científica que se preocupa com a compreensão das interações entre os seres humanos e outros elementos de um sistema para poder elaborar projetos que melhorem não só o bem-estar das pessoas, como também melhorem a produtividade e a segurança, no nosso caso, tanto dos profissionais médicos quanto dos pacientes. Bom, e quando começou essa preocupação com o fator humano? Internacionalmente, na década de 40, nos Estados Unidos, o estudo de vários incidentes da aviação militar mostrou que assim, muitos acidentes ocorreram por falha no projeto da cabine do avião, mais do que ataque do inimigo durante a guerra. Tá? Então, vamos dizer, você tinha dois manetes parecidos, né? Dois controles parecidos, você tinha que virar um para a direita para poder se salvar de um problema que estava ocorrendo. Você, em vez de pegar aquele manete, você pegava um que era igualzinho que estava do lado dele. Tá? E passou a se ter essa preocupação maior com esse projeto, com esse desenho dos objetos que estavam disponíveis à pessoa que iria tomar essas decisões. Tá? Só que a experiência que eu vou trazer hoje aqui para vocês, ela diz respeito mais a parte que foi sendo desenvolvida a partir da década de 60 na Dinamarca, no Instituto de Pesquisa RISO, em que eles começaram a trabalhar, a desenvolver modelos matemáticos probabilísticos para conhecer os riscos envolvidos com os equipamentos de uma usina nuclear. Só que chegou em determinado momento, isso daí começou no início da década de 60, no final da década de 60, fizeram uma análise de vários acidentes, de vários incidentes que ocorreram em usinas atômicas e na aviação, e foi percebido que se fosse só observado o equipamento, isso daí não seria uma coisa suficiente para entender todo o problema, porque o fator humano, né, a interação, a comunicação do homem com o equipamento também é uma coisa fundamental para você estabelecer a segurança do que está sendo feito, né? E a partir desse estudo da interação do homem com a máquina, foi estruturado um sistema de classificação
da atividade humana, tá? As formas de interação do homem com o ambiente. Essa aqui é SRK, é habilidades, regras e conhecimento. Tá? E depois eu vou falar mais detalhadamente sobre isso. Bom, como já foi falado, em 2000, quando houve esse relato do Instituto de Medicina, Harry Humano, foi descrito que as mortes evitáveis em hospitais americanos equivalem à queda de uma grande aeronave sem sobreviventes a cada 1 ou 2 dias. Pelo dado que foi mostrado a nós aqui de manhã, baseado no DataSource, acho que foi o Ayrton, né? Que mostrou esse dado, é bem parecido com o dado brasileiro com os dados americanos. Tá? Então, essa mesma queda de avião a cada 1 ou 2 dias também ocorre aqui no nosso país. Tá? Só que é uma queda, é um problema que é pulverizado, né? Somos milhares de médicos, são milhares, centenas de milhares de atendimentos a cada dia, e o problema ocorre numa magnitude extremamente alta. Tá? Como, por exemplo, esse caso daqui, tá? Que vocês, entrando na internet, vai ter lá um caso de um paciente que teve a perna amputada do lado errado. Obviamente isso daí você vai falar, pô, alguém quis amputar essa perna, assim, houve desleixo. É muito fácil, né, você acusar o profissional, mas é necessário que se entenda por que esse sistema levou esses profissionais envolvidos nesse atendimento a cometerem esse erro. Tá? Obviamente isso daqui é uma coisa que não deve ocorrer. Segundo a classificação que foi discutida de manhã, é um evento sentinela, tá? Mas só através da compreensão de como isso daí ocorre e das atitudes humanas na sua atividade laborativa, é que nós podemos caminhar um pouco melhor na compreensão, na resolução desses problemas. Bom, quanto aos incidentes críticos em anestesia, já se sabe há bastante tempo que a maior parte é causada por erro humano. Só que nós estamos muito acostumados a buscar respostas a esses problemas aqui, nessa área, no sistema técnico. É o que a maior parte de nós vem buscar dentro de um congresso, de uma jornada, né? Eu quero saber como é que eu faço isso daqui melhor, como é que eu aprendo determinada técnica, como é que eu... Só que você tem que entender que esse trabalho técnico, ele é realizado por profissionais. São seres humanos que estão em interação constante. O trabalho é uma atividade social extremamente complexa, que é realizada dentro de uma estrutura organizacional e tem todo um contexto socioambiental também por trás, né, político. E se nós pararmos só aqui no sistema técnico, nós não vamos resolver muita coisa. Tá? O nosso horizonte vai ser muito curto. Isso daqui tem que ser estendido a esses outros níveis. Bom, o que caracteriza um sistema complexo? Então, quando se fala sistema, a ênfase é na interação de elementos, de indivíduos ou entre indivíduos, seres humanos e máquinas e equipamentos. Por exemplo, aqui está uma sala cirúrgica muito bonita, aqui
equipamentos de última geração, né? Tudo muito novinho. Onde é que está a segurança daqui? Existe segurança aqui? Não existe. Tá? A segurança é a chamada propriedade emergente de um sistema. O que é uma propriedade emergente de um sistema? Quer dizer que ela só aparece quando ocorre a interação dos elementos. Existe algum ser humano aqui? Não. Isso daqui não existe, não dá para falar em segurança aqui. Pode estar com um equipamento de último tipo, última geração, maravilhoso, porra, mas não existe segurança aqui. Tá? Uma sala com muito menos equipamentos desses, mas com seres humanos, com boa formação, com uma atividade clínica, uma capacidade clínica adequada, é muito mais importante do que isso daqui. Tá? Só que a segurança, né, de um modo geral, ela depende de seres humanos, organização e tecnologia. A tecnologia expande a nossa capacidade. Tá? Só que expande de uma forma que, se eu puser aqui dentro um ser humano que não está habilitado a manipular esses equipamentos, vai ser muito pior eu botar esse profissional aqui do que dar para esse profissional um equipamento muito mais simples. Tá? Então tem que haver um equilíbrio entre o tecnológico, o ser humano e a forma de organização disposta para esse trabalho. Com as características de um sistema complexo. Essa ampla diversidade de problemas, um caráter social, perspectivas heterogêneas, como foi falado agora na aula pelo Jorge, mas você tem objetivos e visões completamente diferentes de pessoas que estão trabalhando lado a lado horas e durante anos, mas as visões são completamente diferentes, o background, a formação dessas pessoas é completamente diferente. Esse sistema é um sistema distribuído, muitas vezes você está aqui, em pé, atrás do paciente, tomando as suas decisões, mas depende de um resultado, de um exame laboratorial que você mandou para o outro lado do hospital. Se esse exame chegar com um resultado alterado, mas de forma errada, você vai tomar uma decisão aqui que pode colocar a vida do paciente em risco. É dinâmico, o sistema é dinâmico, a cada minuto, a cada momento, você pode ter uma alteração bastante grande da situação. Tá? Então, decisões que são corretas agora, daqui a 2, 3 minutos, são completamente incorretas. Você tem riscos acentuados, tanto para o paciente quanto para o profissional. Tá? E acho que o Dr. Gastão vai falar dos riscos para o profissional com mais detalhes. Você tem um acoplamento, né, das atividades entre os anestesistas, cirurgiões, enfermeiras. Uma grande automação. Quer dizer, há 20 anos atrás a gente ia lá medir a pressão apertando lá a pera. Hoje em dia já está tudo automatizado, mas muitas vezes isso daqui traz também alguns problemas. Você tem a incerteza, que caracteriza as informações que chegam até nós, em que você tem que tomar decisões que você muitas vezes não tem certeza completa delas, se aquelas informações são realmente confiáveis, mas você precisa verificar essas informações e sempre essas decisões são tomadas com algum grau de incerteza. Tem uma interação, no nosso caso, entre o anestesista e o paciente, hoje em dia, completamente mediada pelo computador. Os monitores que nós usamos são computadores, na realidade, né, adaptados às nossas necessidades, ou melhor, muitas vezes mal adaptados às nossas necessidades. E é um sistema que chamado sistema aberto, é bastante sujeito a várias interferências. Tá? Então você muitas vezes está cuidando de um paciente, chega um aluno, você tem que dar atenção àquele aluno, você
tá fazendo a tua anestesia, mas está pensando no empréstimo que você tem que pagar da tua casa. Isso altera. E o sistema, os níveis de restrição que foram detectados por aquele grupo lá da Dinamarca, foram esses 5... opa, como é que volta aqui? Foram esses 5 níveis aqui. Então, isso daqui é o nome dessa técnica, se chama análise do trabalho cognitivo. Tá? Então, aqui você tem do 1 ao 3 as características do problema que você enfrenta, que você tem que resolver. E o 4 ao 5 são as características de quem resolve o problema. Tá? Obviamente aqui, quanto mais baixo nesse esquema, você vai estar trabalhando com o lado cognitivo do profissional. E quanto mais alto nesse sistema, a gente vai estar trabalhando com o chamado lado ecológico, o lado ambiental, dos sinais, das informações que chegam até nós, tá? Que estão no ambiente. Então, o ambiente de trabalho é a estrutura, é o sistema que a gente está tentando controlar. Nós temos as nossas tarefas, né? Temos os nossos objetivos que têm que ser cumpridos, então é o que, né? A ação que precisamos fazer. O terceiro nível são as estratégias, ou como, tá? Lidando com as possibilidades de como chegar ao nosso objetivo. O quarto nível é o socio-organizacional, que depois eu vou detalhar um pouquinho mais. E o quinto nível é o nível de competências do profissional. Já se mostrou também aqui uma aula prévia, aquela classificação de conhecimento, habilidade, atitude, para falar em termos de competências do profissional. Tá? E isso é importante. Isso daí tem uma forma de funil, porque quanto mais baixo você vai aqui nesse diagrama, menores são as chances de opções de coisas que você pode fazer. Tá? E tudo isso cria, na realidade, um chamado espaço de ações possíveis, em que você tem decisões que você pode tomar, sair daqui para cá, mas você não pode sair daqui e vir para cá, por exemplo. Tá? Então existe um envelope, chamado envelope de restrições ao que o profissional pode fazer. Tá? E esse conceito ele é muito importante, porque muitas vezes a gente ainda está na área da saúde engatinhando nos algoritmos. Os algoritmos são algo são extremamente rígidos, pô. Eles não traduzem a complexidade da nossa prática de trabalho de uma forma de reconhecer limites e não de impor ações. Tá? Você torna isso daqui muito mais adaptável. Tá? Outra coisa, quando você analisa um trabalho cognitivo, você pode se colocar numa posição normativa, chegar para você e falar, não, você tem que fazer isso porque essa é a melhor forma de ser feito. Pode tomar uma posição descritiva, que é você procurar analisar os profissionais que estão realizando aquela atividade e tentar descrever como eles pensam sobre o que eles estão realizando. Quais são os modelos mentais que eles estão usando para justificar as suas atitudes, as suas atividades. Tá? E tem aqui a perspectiva formativa, que é justamente essa de procurar entender esse espaço de decisão e quando esse espaço de decisão é adequado ou não às nossas atividades. E saber por que essas restrições existem. Ao invés de você
ser mandado como um adolescente e falar, ó, você tem que fazer isso. Não, ao invés de fazer isso, você vai chegar para ele, ô meu filho, vem aqui, ó, tem um negócio chamado AIDS, você tem que usar camisinha porque tem um risco envolvido, patatipa. Essa é uma perspectiva formativa. Chegar para ele e falar, ó, não vai ter nada não vai ter namorada porque você tem um risco grande. Né? Isso é normativo, e um normativo que acaba com um diálogo. Né? E outra perspectiva é o descentralizado, que é ligado a essa normatização, e o distribuído. Esse distribuído quer dizer que quem participa da parte final da atividade de trabalho, ele tem acesso a determinadas informações que quem faz as regras, ou quem pensa os sistemas, muitas vezes não tem. Por quê? Porque a realidade ela é extremamente variada. A gente não consegue prever todos os problemas. Então, há que se treinar as pessoas, e o sistema tem que fornecer informações adequadas ao profissional para que ele assuma a responsabilidade sobre essas decisões. E o mecanismo pelo qual essa análise é feita é por esse chamado espaço de decomposição-abstração. Então aqui você tem no sistema total sistema total, subsistema, unidade funcional, subconjunto e o componente. Então vamos dizer, aqui seria o sistema de saúde, subsistema, o teu hospital, a unidade funcional, no nosso caso de interesse, o centro cirúrgico, subconjunto, a equipe cirúrgica, né? E um componente, o anestesista. Tá? E aqui no caso da parte abstrata, né, que você aqui tem a forma mais física do problema e aqui a parte mais de objetivos. Então você aqui vai partir de uma forma física, caminhar para a função física, uma função geral, uma função abstrata e um objetivo geral. Tá? Isso daí pode ser utilizado para analisar essa extremamente complexa interação de uma equipe na sala de cirurgia, em que você tem o paciente como centro, tem anestesistas, auxiliares de anestesia, cirurgiões, instrumentadora, tem os serviços de apoio, tá, envolvidos, mas também tem os fatores do ambiente, como os equipamentos que você está lidando, e também os fatores organizacionais, como escala de trabalho, remuneração, a tua relação com a instituição. Agora o Jorge, pouco tempo, falou na aula dele, falou da satisfação, da insatisfação do paciente quando ele não tem poder de decisão sobre si próprio, né? Isso daqui também é um problema sério na nossa área. Esse daqui é um modelo cognitivo da atividade do anestesista. Tá? Foi criado pelo David Gaba, de Stanford, e usa esses conceitos de habilidade, regras e conhecimento desenvolvidos pelo Rasmussen. Obrigado. Em que você tem aqui vamos dizer, a parte de supervisão, o nível de supervisão de recursos, né, que você tem que realizar. O nível de supervisão, de controle do que está sendo feito. E você tem que distribuir a atuação em várias direções. Tá?
Você, no nível mais básico, responde por meio aos sinais que são apresentados a você, por meio de atividades físicas que você interage com o ambiente, com o paciente. Tá? Mas quando você tem algum problema e você não está entendendo o que está acontecendo, você vai aqui para esse nível abstrato, o nível do conhecimento, tá? Que ele é muito mais lento. Aqui no nível de habilidades, você vai, por exemplo, você começou a tua anestesia. Quem tem mais experiência utiliza uma cadeia de procedimentos que você não pensa mais no que você faz. Você já está habituado a fazer aquilo. Se você pensar, se alguém te perguntar no meio da indução, para você explicar alguma coisa, você vai até se atrapalhar. Vai ocorrer o contrário, né? Esse é o nível de habilidade. E essa autonomia de decisão, ela tem uma interação bastante grande com a exigência psicológica da tua tarefa para determinar o grau de insalubridade do que é feito. Isso já foi observado em várias atividades profissionais, que quando você tem uma autonomia profissional pequena, quer dizer, o teu espaço de decisão é muito curto, se alguém chega para você e fala, você tem que seguir esse algoritmo e acabou, cara. E se essa exigência psicológica da tua atividade é muito grande, você está no ambiente insalubre. A incidência de eventos cardiovasculares em profissionais expostos a esse tipo de exigência de ambiente é maior. Tá? Então a gente precisa ter uma forma mais ergonômica de trabalhar o conhecimento na nossa prática diária, tá? Para que possamos alcançar um nível de segurança. Tá? Então a gente precisa caminhar menos do lado de algoritmos rígidos e mais em termos de compreensão da atividade prática do profissional. Tá? E para citar o problema da parte sociotécnica, né? Como ela é importante, tem esse artigo aqui do Meretoja na Acta Anestesiológica Escandinávica do ano passado. Ele cita uma série de artigos que mostra que à noite a intubação orotraqueal é feita de uma forma mais lenta, maior nível de erro, ocorre maior incidência de punção dural inadvertida. Do lado do cirurgião, a laparoscopia mais lenta também envolve maior erro. Angioplastia é feita com mais falhas e mais mortes de pacientes. E a isquemia miocárdica é 2 vezes maior em profissionais, e aqui eu não estou falando só de profissionais de saúde, profissionais em geral, que trabalham à noite. Tá? E com essa preocupação em mente, em Helsinki foi criado um sistema de classificação de cirurgias de emergência. Tá? Então as vermelhas são cirurgias que precisavam entrar na sala cirúrgica em até 6 horas, amarela em 24 horas, e a verde podia esperar 72 horas. Só que para ter essa classificação, o assistente da cirurgia precisava estar no hospital e precisava ter examinado o paciente e, no caso dessa daqui, participar da cirurgia. Tá? Com essa medida assim, extremamente simples, né, extremamente banal, se conseguiu uma redução pela metade do número de cirurgias realizadas à noite. Houve uma vantagem em termos de saúde pública, porque passou a haver menos reoperações e houve um menor número de apendicectomias, porque um profissional mais experiente ia lá avaliar o paciente. Eu acho que isso daqui é uma iniciativa que a SBA, a Sociedade de Anestesia e não só de anestesia, na realidade as sociedades médicas, né, deveriam estar extremamente interessadas em levar à frente. Bom, para
quase finalizar aí. A gente precisa ver como o profissional está vendo essa tentativa de melhorar a qualidade e a segurança do nosso sistema de trabalho. Nesse estudo realizado na Escócia, o primeiro item que os anestesistas listaram como necessário para melhorar a efetividade do trabalho das equipes cirúrgicas era remuneração adequada. Quer dizer, existe uma insatisfação com a remuneração. Se vai haver uma melhora de qualidade, vai haver uma melhora de segurança, nós somos responsáveis por isso, devemos estar bastante interessados nisso, mas isso vai trazer um ganho que deve corresponder numa sociedade capitalista com um melhor ganho, uma remuneração melhor. Tá? E outras coisas que foram citadas aqui também, melhor trabalho em equipe, melhor gestão de listas de cirurgia, melhora do ambiente de trabalho e valorização profissional. Tá? Uma coisa que também já foi citada em aulas anteriores. Um item extremamente importante. E o objetivo disso é fazer com que o fator humano não seja uma finalidade, mas seja um meio para que possamos alcançar a cultura da segurança. E na cultura da segurança, nós temos que reconhecer que os erros acontecem, os erros são frequentes. Tá? Nós precisamos parar de achar culpados e precisamos achar os mecanismos que tornam aquelas pessoas, entre aspas, culpadas pelos problemas. Tá? Nós precisamos aprender a partir dos erros. Precisamos fazer o que estamos fazendo agora, assim, fazer uma educação sobre os fatores humanos envolvidos na anestesia, para que todos tenham um compromisso. E acho que uma das iniciativas mais importantes aqui da SBA seria a criação do sistema de relato de incidentes. Tá? Bom, muito obrigado.